comprar uma máquina mais potente. Senhoras e senhores, vamos em avanço tratar de um tema agora bastante importante. Vamos tratar a estrutura de pensamento desse tópico 17 chamado padrão e armadilha conceitual. Esse é um tópico, uma situação, uma condição do pensamento, da visão de mundo, que pode se confundir com outros tópicos. Vou tentar esclarecer algumas diferenças. O que é, primeiramente, um padrão? Sucessão de eventos similares. Uma tendência a se repetir. Padrão é toda tendência existencial de uma pessoa repetir um modo de ser. Independente se é bom ou ruim, ela tende a repetir esse modo de ser. Uma pessoa que sempre estudou e que provavelmente manterá do mesmo jeito estudando. Isso é padrão. Tendência do sujeito a ser existencialmente repetitivo em relação a um determinado contexto objetal. Um conceito, uma ideia, ele tende a repetir isso. Ação, ações. A qualquer forma de manifestação da estrutura de consciência. Se é uma emoção, se a pessoa tende a ter raiva, então, se isso é um padrão, ela permanece mesmo sem ações no comportamento e função, ela tende àquelas emoções repetitivamente. Tá? Isso é tendência. Vocês lembram de paixão dominante? O tópico que nós estudamos na aula passada? Se refere à repetição. Paixão dominante, não à intensidade. São os tics, ou são aquelas que podem ser interpretados dessa maneira, mas também não necessariamente como algo constrangedor ou difícil. É qualquer forma de repetição. A diferença entre paixão dominante e padrão, entre o tópico 12 e este tópico 17, é que na paixão dominante nós investigamos a frequência. Já no padrão e armadilha conceitual nós estudamos e investigamos a tendência à repetição. Entende? Porque se uma pessoa repete um hábito, uma palavra, um pensamento, um modo de ser, não quer dizer que isso terá efeito de uma tendência. Ela pode ser circunscrita ali. Mas o padrão não. É um modus de vivência. Vocês podem identificar em vocês, por exemplo, padrões de comportamento? Quer dizer, mesmo que eu não saiba o que você vai fazer, há uma tendência forte de que você vai seguir os caminhos já conhecidos repetidamente. Conhece essa expressão? Sim. Adquire um padrão. Ele é estabelecido na pessoa. Se eu tivesse uma resposta única, eu teria um modelo de subjetividade. Nós estamos atrás da alteridade, do outro, do diferente, do único. Nesse sentido, algumas pessoas podem dar início a um padrão por acaso. Outras, pela intensidade que marca uma mudança no roteiro de um modo de ser, e ela começa a inaugurar uma nova forma de ser. Ela pode se dar pelo exemplo, e ela copia esse exemplo e cria nela. Ela pode se dar pelo sofrimento. Ela pode se dar de tantas maneiras. Uma pessoa que não dá padrão, não consegue.
Aí nós iremos para a armadilha conceitual. Primeiro, conceito de padrão. Está claro? Por que Deus só manda homem assim para mim? Independente de uma consulta clínica com Deus, para saber por que Ele só mandando Deus, gente, assim... Tá difícil de conseguir, viu? Tá. Pelo menos eu identifico na historicidade da pessoa um padrão. Ela só encontra pessoas com estas características. Nós vamos investigar isso, que nela encontrou conversações com esse padrão. Só o padrão não significa exclusivamente coisa ruim, né? Não, qualquer modo de ser. Pode ser qualquer uma modo de coisa ser. que é até boa para a pessoa Claro. seguir aquele padrão. Tem gente que come um pão de queijo e já vai escovar os dentes. Mas quer outro pão de queijo que eu não vou ter que escovar os dentes de novo, então. Se eu adotar esse padrão, tá Pode ser algo bom, né? Ela diminui a quantidade de comida e ainda mantém os dentes limpos. Emagrece, magrinha. Bom, a armadilha conceitual é quando uma pessoa, o partilhante, tenta, mas não consegue interromper um padrão. Quando ela está ou se sente prisioneira de um padrão contra a própria vontade. Exemplos. Eu queria parar de comer e não consigo. Bom, eu queria confiar nas pessoas, mas a minha tendência é sempre ver o pior que há nelas em primeiro lugar. Roer unhas é só um padrão. Então não, para de roer unhas por qualquer motivo. Eu não consigo. Esse padrão se transformou em uma armadilha. A armadilha significa, nesse aspecto, não uma coisa ruim, mas apenas um impedimento. E a armadilha conceitual, aliás, pode ser algo extremamente necessária e positiva. Como, por exemplo, eu vou tentar ferir uma pessoa e não consigo. Até eu querendo falar mal de alguém, não consigo. Porque tenho, através de um prejuízo, de que Deus castiga. Então eu me impeço e eu não consigo vencer isso que sou eu também. Mas uma vontade está impedida dentro de mim. Então, ética, valores morais podem ser armadilhas conceituais fortíssimas e altamente positivas, né? O Lúcio, numa das explanações que você colocou aí para a gente, ele falou que nós podemos encontrar pessoas que acabam descarregando a sua tristeza, a sua solidão na comida, no sexo. Então isso a gente pode encaixá-lo como padrão também? Essa coisa de... Se além de intensidade, o elemento mais importante for a repetição como tendência. Porque isso pode ser ocasional. Só se for realmente uma... Não digo frequência, eu digo tendência. Frequência é que ela vai comer sempre, muito. É um ato contínuo na vida dela. Padrão significa toda vez que eu me magoo, aí eu como muito. Mas é só em relação àquele fenômeno que é uma tendência. Um fenômeno tem por consequência o outro como uma tendência de ser. No caso da paixão, ela é independente. Paixão, eu vou estudar o contexto dela, né? Mas falo assim, porque no caso do padrão, ele está vinculado a um acontecimento. a uma tendência, isso. Aí a partir daquele acontecimento, a tendência, o paciente está subjugado à tendência. Mas no caso da paixão, ela é independente de um fato ou de outro. Não, ela pode ser dependente. Ela pode ser ocasionada por um fato que eu localize como causa. A questão é que não implica necessariamente em tendência. Ela pode ser interrompida, a repetição não quer dizer que tenha força de inércia.
Sabe a lei de Newton, a terceira lei de Newton, a inércia, né? Todo movimento, todo corpo em movimento tem uma força nele a se manter em movimento, ou a ficar parado, tende a ficar parado. No caso da paixão dominante, às vezes isso pode acontecer sem nenhuma alteração de movimentos. Por exemplo, eu só xingo o tempo todo, mas não há dentro de mim nenhuma significação. Não quer dizer nada, não estou com raiva, é só um ato repetitivo que não tem nenhuma tendência de ser. Ele não tem lastro. Aí, nesse caso do xingamento, ele é um padrão ou nenhum dos dois? Não sempre eu conseguiria separar os casos, mas quando eu acrescento o elemento da previsibilidade, tudo indica e é muito provável que isso vai se repetir, eu tenho um padrão. Agora, o padrão é um padrão como autogenia, é uma circunstância. Por exemplo, ela pode ter o padrão de só namorar pessoas com certas características. Com relação a outros aspectos, ela não mantém padrão, entende? É isso que nós vamos atrás. Frequência não necessariamente quer dizer tendência. O padrão implica pela força, não necessariamente do hábito, mas pela força do impulso que aquilo carrega, muito além do fato isolado. Ele tem nele uma força que tende gravemente a se repetir. Lembrando que uma armadilha conceitual pode levar uma pessoa à autodestruição, como também pode ser insignificante, ou pode levar à construção positiva de uma estrutura de pensamento. Imagina que você cria um padrão de estudo e você quer passar no vestibular. Ora, ao criar paixão dominante, todo dia às 2 horas da tarde, eu vou ao vestibular o tempo todo pensando, maquinando, crio uma paixão dominante, a coisa está sempre frequente em mim. Aí eu crio sobre isso uma tendência, quer dizer, depois de tanto tempo estudando, há uma tendência de que agora eu não consigo parar de estudar, se respeitadas as circunstâncias existenciais. Se o lugar é importante, naquele lugar o padrão permanece, se for em outro lugar, ele perde a força. Todas as características com que uma pessoa tende a um padrão. Há pessoas que voluntariamente podem preferir manter seus sofrimentos ou esperanças por toda a vida, por diversas razões religiosas, por motivações românticas, tipo, eu me apaixonei por uma pessoa e nós não mais vamos nos relacionar, mas eu faço questão de manter essa paixão, uma tendência minha por toda a vida, por efeitos colaterais, né? O romantismo, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que a Fafá de Belém, às vezes até terminava relacionamentos que ela gostava para entrar em fossa e com isso poder escrever belas canções ou cantar de maneira muito bem intensa, vivida. Ora, se é um padrão, há uma tendência de se verificar isso. Então não necessariamente o sofrimento é algo ruim, desde que isso fortaleça a pessoa no que ela procura, né? Há pessoas que não suportariam a vida em paz. Elas precisam de conflito, elas precisam brigar. Você localiza isso como um padrão, um modo de ser, né? Nem todo padrão é necessariamente uma armadilha conceitual. Você pode interromper, você pode mudar. Nem todo padrão é necessariamente uma armadilha conceitual, nem toda armadilha conceitual é necessariamente indevida. Bom, vamos a algumas questões muito importantes dessa temática. Lúcio Packer escreve uma obra chamada Armadilha Conceitual e vai trazer várias situações que a gente gostaria de ler, comentando alguns trechos. Antes, eu quero separar a diferença entre limite e
armadilha conceitual. Limite significa que você está preso dentro de um quarto, mas você pode abrir a porta. É um limite, não é uma armadilha, não é um aprisionamento de impossibilidades, é apenas um limite. Vocês já viram fotos, por exemplo, eu vou citar um exemplo que o Lúcio mesmo me falou que aconteceu na casa dele. Mas eu estou me lembrando aqui de uma foto de um cavalo amarrado em uma cadeira de plástico. Quer dizer que não está segurando nada. Mas se ele acredita que aquilo o segura, ele fica preso em uma armadilha conceitual. Porém, entra a pergunta, é um limite ou é uma armadilha conceitual? Uma armadilha. Nós vamos investigar, né? Se a pessoa, como aconteceu na casa dele, segundo ele, um dog alemão, um cachorro gigante, era amarrado em uma cordinha de nada, só para colocar a coleira ele parava. E ele não saía. Quer dizer, se ele quisesse, ele virava o pescoço e ele se libertava daquilo. Então pode ser, muitas das nossas armadilhas conceituais, na verdade, são limites. Nós é que não exploramos nossas possibilidades, e às vezes muito mais fáceis, como armadilhas, né? Que não nos aprisionam. É possível a pessoa que está presa em alguma armadilha se soltar? Claro, aí ela perde a sua constituição de armadilha conceitual. Se torna apenas um limite, né? Mas nós não temos uma resposta antecipada para todos os casos. Quando alguém chega à conclusão, isso pode fora, isso é uma autossabotagem que eu estou fazendo. Ao me acabar em 3 pizzas, ou ao rezar a madrugada inteira, ou ao maltratar o irmão repetidamente. Eu não sei se... Qual que é essa minha pergunta? Associando isso ao tópico 13, comportamento e função, primeiro, quando eu investigo a existência de uma armadilha conceitual, não significa necessariamente isso ruim, porque isso pode existir em benefício de outros efeitos que aquele comportamento tem que são importantes. Vamos imaginar que, por exemplo, ao roer unha, como uma mulher, ela se torne desagradável em uma determinada sociedade, com as unhas feias, pelo julgamento social. E graças a isso, ela fica em casa e não sai. E é por isso que ela acaba estudando o suficiente para passar no vestibular, ao invés de sair para fora, e saberíamos que ela provavelmente não voltaria cedo para casa e não conseguiria estudar. Mas se vermos de forma isolada o roer unha, eu posso dizer, e posso até encontrar uma maneira, talvez, de quebrar essa armadilha conceitual, de transformar. Mas aí eu perco os elementos mais profundos, o assunto último dela, que é passar no vestibular, cuja armadilha conceitual favorece. Então, nada é em si mesmo ruim até ser bem investigado. Mas, em geral, as pessoas vêm em consultório dizendo que querem deixar de ser uma coisa e não conseguem. Eu já atendi uma moça, por exemplo, que ela foi ao consultório com um assunto imediato: eu quero parar de fumar. Então, não vou considerar isso que ela não consegue, que, portanto, é uma armadilha conceitual, como ruim. Até eu entender as funções daquilo, vai ver que, desgraçadamente, ao preço do desconforto pessoal e até da saúde indo embora, ela mantenha uma relação de aproximação com o filho, que é mais importante do que propriamente a saúde física, né? Então, isso tudo tem que ser investigado. Vamos aqui no caderno do Lúcio Parker, quem queira acompanhar, a minha paginação é página 33, mas vamos percorrer 3 folhas depois do início
tópico 17, padrão armadilha conceitual, como uma referência, onde ele vai dizer assim, ó: vimos em Wittgenstein os jogos de linguagem, nós falamos há pouco. Então, se estamos jogando xadrez e você anuncia um cheque ao meu rei, sei que contra toda afirmação possível, a primeira providência cabível é livrar meu rei de tal ameaça. É condição fundamental de continuidade do jogo. Pois bem, vimos em acordo que há as propriedades que devem ser vigiadas e seguidas. Dependendo do cerco que é submetido o meu rei, talvez checkmate seja iminente, contra quaisquer defesas possíveis, levando a peça à morte e encerrando o jogo. Na trama conceitual estabelecida, então, cumpre ao rei morrer, e será esta a única ação possível. Isto é uma armadilha conceitual. Não tem saída. Entendem? Um exemplo? Joga xadrez. Quando não há mais o que fazer, você é obrigado e não tem saída. Checkmate. Só que... me lembrei uma palestra de um espírita, o Divaldo Pereira Franco. Ele sempre contando situações trágicas de maneira engraçada. Ele visitava uma pessoa que estava moribunda, morre, não morre, e ele, apiedando-se da esposa do marido que estava convalescente, ela pediu: o que os espíritos estão dizendo em benefício do meu marido, que pode ajudá-lo ou não? O Divaldo, procurando ajuda espiritual, ouviu essa informação do seu guia, do seu mentor espiritual: ele vai ficar bem, ele vai se curar, ele vai ficar saudável. E ele, contente, logo deu a boa notícia para a esposa. Na semana seguinte, o homem morre. E aí, quando ele chega, ele ficou muito constrangido, porque ele disse que a pessoa ia ficar bem, estaria ótima, saudável. E aí ele falou uma coisa daquela, e aí acontece que ele vai e apresenta o espírito já fora do corpo. Olha como ele está bem. Está ótimo. Está resolvido, não está mais doente, não está mais acamado. Agora ele está bem aqui no plano espiritual. Então, às vezes, morrer é a saída. Às vezes a armadilha conceitual, por exemplo, a pessoa foi machucada num relacionamento e falou: eu quero tirar isso dentro de mim. E não consegue. Mas é às vezes graças a essa dor que ela cauteriza outras armadilhas conceituais e nunca mais passa por isso de novo. Entende? Então, não sair, ficar preso e morrer naquela situação pode ser uma alternativa viável de reconstrução. Se dissessemos que enfrente seus medos, os medos Oi? enfrentar os próprios medos, Não, porque pode passar por medo, pode passar por outras coisas. medo da morte, medo de perder o emprego, medo de perder o dinheiro, medo disso, medo daquilo. Enfrentar o medo para dizer o que eu não entendi? O medo não é uma armadilha? Não. Isso é subjetivo. A verdade não está nessa afirmação. Para algumas pessoas o medo pode ser uma armadilha, para outros justamente o encorajamento. É o medo que vai impulsionar. Ou então não perpassa pela emoção, perpassará pelo juízo. Como, voltando a Kant, não importa se eu tenho medo ou não, importa se é certo ou se é errado. Os elementos de motivação, de formação são outros. Sofrer, que seria universalmente algo que as pessoas devem fugir, eu conheço uma família que, se não houvesse sofrimento, não tem valor. Se você tira isso da pessoa, se ela não sofre para executar um trabalho, se ela não vira madrugada, se ela não se esforçar ao ponto de ser quase ruim, insuportável, naquela família não tem valor. E se você tira isso? Você teria que mudar um conceito, o contexto, ele fala o contexto, né? Caso clínico de Laura. A armadilha conceitual, página 78, quem queira acompanhar na edição de 2008.
Alguém gostaria de ler? 78. Lá embaixo. Caso 1. Uma das vindas de Laura? Padrão e armadilha conceitual, página 78, Laura, 7 meses. No final da... Laura, há 7 meses desde a morte do pai, se encontrava deprimida, isolada no quarto, pensando repetidamente na própria culpa. Tinha saudades do tempo em que era feliz e muitas vezes até pensava em sair de casa, como uma forma de libertação, mas não conseguia. Ok, obrigado. Deixa eu esclarecer melhor. Lembra-se do caso, né? Acreditou ter matado o pai pela culpa de não tê-lo obedecido, tê-lo visitado, de a mãe no hospital quando ele estava doente, e a mãe havia lhe dito que o mataria de desgosto, e ele morre, e ela acredita, por uma falsa causa, que ela é a culpada. Bom, então a presença da mãe dentro da casa é o que causa na pessoa a culpa sendo atualizada. Uma alternativa então seria sair de casa, sair da presença da mãe. Mas olha a armadilha conceitual. Se ela já matou o pai como culpa e agora ela abandona a mãe, ela vai cometer o erro pela segunda vez, o que é imperdoável. E se ficar com a mãe, reforça a culpa e reforça a armadilha conceitual. Ela não consegue nem sair e nem ficar. A depressão foi uma alternativa que ela encontrou dentro dessa armadilha conceitual. É um exemplo do tipo, como eu lhes falei de outro caso, um rapaz homossexual que se apaixonou profundamente por um outro homem e depois descobriu que esse outro homem só se interessava pelo dinheiro que ele tinha e que nem era nada, mas que ele gastou, e quando ele não tinha mais dinheiro para sustentar esse amante, ele revelou que só estava interessado nas coisas dele. Procurou a clínica porque, mesmo sabendo, ao contrário de Kant, que era errado, que aquele sentimento é indevido, que ele próprio não queria mais, ele sabia que contra a própria vontade, quando ele ganhasse dinheiro, o outro iria aparecer de novo e ele não teria resistência para se libertar daquela paixão. Então ele sabia, já estava aprisionado sexualmente pelo outro. Alguns casamentos não são desfeitos por armadilhas conceituais, não porque esse casamento está bem. Bom, vamos ver como é que o Lúcio trata isso aqui no livro dele, Armadilhas Conceituais, que vocês já têm. Vou ler para vocês por e-mail. Algumas considerações. Ele cita diferentes obras, filosofias, quadros, literaturas, em cada um deles contextualizando como a armadilha conceitual acontece nessas obras. Aí ele diz, a definição de armadilha conceitual. Armadilhas conceituais, isso na página 7 da obra dele, são identificáveis quando os conceitos que povoam a malha intelectiva da pessoa se associam de tal modo que as proposições que imediatamente se deduzem de outras demonstradas, as consequências, indicam que a pessoa está presa, encarcerada existencialmente. Vamos a algumas frases que, claro, submetidos a uma analítica da linguagem, nós vamos investigar, mas indicativos de armadilha conceitual na historicidade de alguém. Ela vai dizer expressões como: quanto mais eu me esforço, menos consigo. Eu nado e morro na praia. Parece que estou me debatendo em areia movediça. Por mais que eu me esforce, sempre as coisas saem erradas. Já tentei na prática tudo e nada funciona. Estou preso, algemado,
coagido, bitolado, privado, tolhido, cerceado. Estou num beco sem saída, numa sinuca, em uma estrada sem volta. Não existe luz no fim do túnel. Eu só faço patinar na vida. Devagar eu nunca vou chegar. Não tem saída. Não tem solução. Não existe resposta. Não tem jeito. Estou perdido, desorientado. Não há nada a fazer. O jeito agora é procurar conviver com isso. É uma tremenda enrascada. Um novelo de lã sem fim. Um nó cego. Caí numa rede. Quanto mais me debato, mais enredado fico. Acordei e vi que entrei em uma arapuca. Caí na ratoeira. Meti a mão na cumboca. Só existe uma saída. Estou cercado. Ilhado. Se identificam com algumas dessas expressões? Em algum momento na vida de vocês? São indicativos de uma armadilha conceitual. Vanessa. Quando, enfim, a pessoa estiver presa a uma trama de conceitos, lembremos que conceito em filosofia aqui significa uma vivência, não é uma teoria, tá? Quando, enfim, uma pessoa estiver presa a uma trama de conceitos e procura sublevar-se contra a disposição existencial que se estruturou, tentando insurreições e acusando as mazelas que são consequências dos contextos, teremos como definição uma ou mais de uma armadilha conceitual. Agora vamos separar armadilhas conceituais de limites. Se, porventura, se referindo ao teto da Capela Sistina pintado por Michelangelo, o teto foi somente um aborrecimento que ele, Michelangelo, soube contornar enquanto exercia seu delicado trabalho, então tivemos um limite. Ele não foi obrigado, à custa de não ter alternativa, de ter que pintar, mas ele fez a contragosto por aborrecimento, mas não porque não tinha saída. Percebe a diferença? Você não pode sair de casa, vai ficar aqui, não pode sair mais. Se ela quiser, ela abre a porta e vai embora. Mas contra a vontade pequena e por uma vontade maior, ela decide: eu vou ficar. O eu está livre, embora aborrecido. Isso é só um limite. Uma armadilha conceitual é quando você quer sair e não consegue. Às vezes você gostaria de brigar com alguém, até gostaria mesmo, mas não consegue. Quer, tenta e não consegue, e acaba baixando a cabeça. Isso é o que? Limite ou armadilha conceitual? É uma armadilha. Na sala onde você está agora lendo este livro, é provavelmente um limite para você. No entanto, se é desejo seu sair dela e a porta está trancada, bem como as janelas impedindo o seu movimento e aprisionando você, temos uma armadilha conceitual. Agora, cuidado. A armadilha conceitual é uma visão de mundo. Uma pessoa que passou a vida inteira presa numa cela, para ela, se aquilo for o mundo dela, ao se libertar, é que ela entra numa armadilha conceitual. Ela não suporta o espaço aberto. Isso já aconteceu com vários casos conhecidos na história. Não suporta mais a dita liberdade, como um passarinho de tantos anos engaiolado não consegue mais sair. Aí não vamos confundir a armadilha conceitual com o espaço físico. Se você estivesse lá, é como a outra pessoa se sente. Se dentro de cadeias ela se sente livre, não no corpo, mas no abstrato, ela não está em armadilha conceitual. Aliás, é isso que aconteceu com
David Storrow na sua obra A Desobediência Civil. Vocês conhecem a história? Um grande escritor americano, transcendentalista, dos literários transcendentalistas, amigo de Emerson, decidiu viver no bosque, próximo a um lago chamado Walden, que é título de uma de suas obras, afastando-se de todo ser humano, porque ele não se sentia mais bem com a presença de outras pessoas. Aí, um belo dia, ele vai até a cidade para arrumar um sapato, quando ele é preso, porque ele se recusava a pagar imposto para o Estado. Na época, o Estado de Massachusetts era escravagista, e qualquer imposto pago ao Estado financiaria a ideia da escravidão, da qual ele era contra. Então ele não pagaria o imposto, que seria para a construção de uma igreja. Na Alemanha ainda existe isso muito, sabe? Tem impostos para as instituições religiosas, vão para elas como reformarem e manterem as igrejas. Isso também acontecia em Massachusetts na época. Então, ele é preso, ele até convence o cobrador de imposto que aquele imposto era errado, mas o cobrador disse: você tem razão, mas se eu não pagar eu vou preso, então eu sou obrigado a pagar. O cobrador de imposto tinha uma armadilha conceitual no limite. Um limite. Ele poderia fazer o que David Storrow fez: não paga, e vai para a cadeia. Lá ficando, e passou apenas uma noite, com uma janelinha para ver a lua e a noite estrelada. Nesta uma noite, ele escreve uma obra que influenciou todos os grandes líderes da desobediência civil e do humanismo do século XX. Mahatma Gandhi, Malcolm X, o reverendo Martin Luther King, Tolstói, que inclusive é quem, em carta para Gandhi, orienta-o na cadeia, ainda na África do Sul, a ler e se inspirar em David Storrow. Então observe que ao ficar preso na cadeia, na cela física, ele não estava preso em armadilha conceitual, era só cadeia física, a alma dele estava livre. Entendeu? Quer dizer que a armadilha é quando a pessoa sente-se presa, sempre não sair. Ela quer sair, Ela mas mesma, ela não consegue. por mais que ela deseje em parte dela, ela, ou no todo, ela não tem alternativa, até que as coisas mudem. Mas se ela estiver presa e puder sair, aí é um limite. É um limite. Em síntese, o filósofo não pode diagnosticar a miséria, o sofrimento, o medo, a dor, a morte, o amor, o desejo, o infortúnio, a felicidade, a fé, ou os valores e todos os fenômenos que povoam a vida como armadilhas conceituais, pois o contexto pode fazer deles simplesmente limites. Limites, não armadilhas conceituais. Tudo deve ser interpretado. Desculpa, voltar. David Storrow. Storrow. Qual o nome desta obra que influenciou todos os grandes livros? Da desobediência civil, que ela está como um capítulo da obra Walden ou A Vida nos Bosques. Citação de Lúcio, no Hospital de Caridade em Florianópolis, onde há muitos anos ele fez atendimento de um homem cuja armadilha conceitual se pronunciou assim, agora em fala literal deste homem que ele atendeu: o senhor fica me olhando assim e eu sei o que o senhor está pensando. O senhor pensa que eu não sei me dar com mulher só porque já estou na minha quarta companheira. É isso que o senhor está pensando. Mas o senhor quer saber mesmo a verdade? A minha verdade? Eu conto para o senhor, quer saber? A minha verdade é que eu andei a vida toda atrás do amor. Um indicativo, esse andar a vida toda atrás do amor,
como quem está preso do lado de fora, não o encontrou, e sente que sem amor a vida é fora dele mesmo, no qual ele se sente prisioneiro, impedido de ser ele. Bom, mas a historicidade deste homem evidenciava outra armadilha conceitual. Ele tinha aversão ao amor e se mantinha seguro longe das manifestações amorosas, quando mentia para si mesmo afirmando que as procurava. Armou um ardil eficaz. Ele dizia que procurava o amor, mas ele reconheceu no osso que todas as vezes que ele encontrou um fenômeno que poderia ser chamado algo próximo ao sentimento de amor, ou ao conforto do amor, ele era avesso a isso. Então ele diz que ele não encontrou, mas toda vez que ele procura, ele se afasta. Então a armadilha conceitual dele é a busca? É a busca mesmo? É a busca como nunca vai encontrá-la, porque ele próprio repele. Está preso a esse sofrimento que no fundo é construído artificialmente. E pode acontecer, igual você mesmo falou, é positiva, pode ser uma armadilha conceitual positiva, né? Que no caso ele busca, ele Pode se ser. sente preso, mas ele não quer se libertar. Nesse É. caso, qual seria o benefício dele? Eu não sei, mas sei lá. Não partilhar bens. Eu conheci uma pessoa ontem, Por exemplo. com 60 anos, que não quer relacionamento, não busca mais e diz que não quer dividir aquilo que ele tem. Ele acha que qualquer companheira significará perda material. Mas nesse Por caso, ele não exemplo, está buscando, e aí a discussão é a busca. diz que busca, mas no fim ele acha que vai repetir alguma coisa que já aconteceu. De um padrão se tornar uma armadilha conceitual. E eu ouvi de uma moça, assim, uma coisa bem engraçada. Uma moça, uma senhora. Sei lá, uma pessoa. Deus me livre namorar com pobre. Vai que eu gosto. Aí ela percebe que a emoção aprisionaria contra a vontade dela de não querer ser pobre. Aí ela saberia que a emoção lhe aprisionaria, ou seja, eu não consigo me afastar, mas não é isso que eu quero. Por emoção, a favor da própria vontade, vai contra uma vontade mais determinante, os recursos financeiros. Pense na teoria de Platão revista no Matrix. Quer dizer, numa outra realidade, num outro plano, revista no cristianismo. Você está aqui neste corpo, nessa realidade, nessa crença de realidade, enquanto aqui você seria livre. Só que você entende que isso não é a verdade, é uma prisão. O seu verdadeiro eu está em outro lugar, enquanto você está aqui e não consegue acordar. Aí, aquilo que pareceria liberdade seria a armadilha conceitual de um outro mundo paralelo. Faz sentido ou é muito abstrato isso? Tem gente que o fato só vai se libertar no dia que morrer. E é muita gente. Pois, não que ela queira se matar, mas sabe que esta vida é uma prisão. Então, ela pode ter dinheiro, pode ter liberdade, outras coisas, mas ela não é daqui, ou do corpo. Está prisioneira. Então, tem pessoas que sentem segurança nas armadilhas conceituais. Sim. Sentem seguras naquela armadilha conceitual. Nós vamos atrás da potência de vida, mais do que propriamente o elemento de segurança. Isso fortalece a pessoa diante do que ela subjetivamente é em direção ao mundo que ela vive, ou isso a faz diminuir a sua... E aqui nós temos que trabalhar o conceito de Spinoza de felicidade, de alegria. Isso aumenta a disposição para a vida ou a roupa dela? A enfraquece. Se fosse o Sim. Esse conceito de potência de vida
buscado era a filosofia clínica. Você vai encontrar fontes em vários filósofos, né? Mas o primeiro deles no mundo contemporâneo, para falar da subjetividade, é Spinoza. 3 origens mais frequentes das armadilhas conceituais. Aqui, ó, coloquei, a gente vai em busca da potência de vida. A armadilha pode ajudar ou roubar a disposição Perfeitamente, pela vida. pode. Sim, no segundo caso, se rouba a disposição pela vida, a pessoa. Qual seria essa linha? A Bom, clínica. está no abstrato, nós não temos como saber, né? Tem que ver o Qual caso seria? concreto. Mas se a armadilha conceitual é algo que faz a pessoa diminuir a sua capacidade de viver, e essa é a escolha dela, viver, né, com mais potência, nós vamos tentar encontrar na historicidade dela, na estrutura de pensamento dela, nos exames categorais do entorno da vida dela, as melhores alternativas. Às vezes, para falar no tópico 3, sensorialmente, ela não consegue se libertar. Então se liberta nas ideias. Entende? Há pessoas que não conseguem se libertar, estão presas numa armadilha conceitual financeira, mas estão livres no amor. Às vezes não é do jeito que eu queria, mas eu encontro uma outra forma que me permita. Eu queria ter uma amante, mas eu sei que eu não posso fazer isso porque feriria meus valores, prejuízo e conflito com o corpo sensorial. Então eu posso encontrar uma coisa alternativa, eu tenho uma amizade. Não era o ideal, mas já me liberta do sufoco do aprisionamento. Agora, para lembrar, a pessoa sofre imensamente de dores, de diversas naturezas. E vamos imaginar que, na concepção desta mesma pessoa, uma católica espírita, que é o catolicismo elevado à reencarnação, ela entenda que só o sofrimento vai libertá-la, purificá-la, para uma outra vida. Então, quando ela quer tirar esse sofrimento, não, sofra resignadamente. Nós teremos então no sofrimento uma libertação da verdadeira armadilha conceitual, que não é a dor física, mas a dor espiritual. Temos que ver o assunto último em questão. 3 origens para a armadilha conceitual. 3 causas, 3 origens mais frequentes. Primeira, incidental. Tem-se caracteres que seguem de súbito, podem causar infortúnios graves e podem, se forem impeditivas aos eventos essenciais no curso da vida de uma pessoa. Engravido. Um acidente. E aí, não foi uma causa ou outra, senão um acaso, por assim dizer. E aí isso impede que uma pessoa faça um curso, tenha uma profissão. Um acidente. Isso pode ser uma armadilha, causa de uma armadilha conceitual. Né? Um AVC, ela quer se libertar, agora fica prisioneira do corpo. Segunda, uma origem frequente que se verifica e se averigua ao longo da historicidade da pessoa, através das circunstâncias, das manifestações, como decorrente da ação da pessoa. Ela provoca isso. E acaba levando o desdobramento a um efeito imprevisível de armadilha conceitual. Eu atendi uma moça em São Paulo. Tudo começou, isso foi 1 ano de clínica por telefone, para chegar nesse ponto, dela se libertar da armadilha conceitual. Depois vieram outras situações, mas essa foi trabalhada e com muita felicidade para mim e para ela, ela resolveu.
uma moça provavelmente muito atraente para os homens no entorno, e ela se sentia avantajada em quaisquer concorrências com outras mulheres. Assim, ela gostava de brincar com os sentimentos das pessoas, pois quando alguém gostava dela, ela tripudiava sobre o outro. E assim foi que ela quis fazer com um rapaz, que era louco por ela, vivia correndo atrás dela. E ela disse: eu vou dar bola para ele, curtir um pouquinho, depois eu caio fora. Acontece que ela não conseguiu cair fora. De repente esse cara conseguiu dizer o que ela queria ouvir e que ela não ouvia de mais ninguém. E aí ela não mais o queria, mas não conseguia se afastar dele. Ela se casou com uma outra pessoa e não conseguia deixar esse rapaz. E esse rapaz dava todos os elementos que ela precisava e que ela não encontrava no marido. Mas por todos os motivos, inclusive religiosos, ela jamais trairia o marido, no sentido físico, sexual. Embora eram 4, 5, 6 ligações e mensagens por dia no telefone, na internet, e correndo o risco de ser pega a qualquer momento. Isso aconteceu na segunda vez ela querendo parar, não conseguiu. Conseguiu marcar um encontro com esse rapaz, um escondido, o marido aparece. Que sofrimento, porque ela dizia: eu quero sair disso e não consigo. Começou mandando e foi inundado. Olha, demorou para descobrir as estruturações do pensamento dela que a levavam a ficar vinculada e aprisionada ali. E aí eu fui trabalhando lateralmente nos vínculos conectivos, fui fortalecendo outros vínculos e descosturando aqueles que aos poucos foram surgindo. Não adiantava eu dizer para ela o que eu pensava, tinha que fazê-la pensar segundo o modo que a estrutura do pensamento dela dizia querer ver. Eu quero ver, eu sei que ele não presta, não sei o que. Então, como fazê-la ver dessa maneira? Fui procurando outras influências, outros discursos, montando na malha intelectiva dela uma estratégia, até que ela finalmente se libertou dele. Algumas falácias, naturalmente, ela vendo coisas que não existiram, mas que eu reforcei em benefício dessa libertação. E ela se libertou. É claro que ela tinha outras situações, mas é um exemplo. O engraçado é que, quando a gente fala muito do ambiente, em São Paulo, Rio, existe uma situação muito comum dos homens e das mulheres terem, principalmente as mulheres, terem um mini marido, um companheiro dentro do próprio ambiente corporativo que dá apoio a ela. É alguma coisa quase consensual, está considerado normal. Eu tenho uma pessoa no meu serviço que me dá um suporte, que atende às minhas necessidades, que eu mantenho uma relação de gato e rato, mas que a gente não efetiva como um amante, mas de um suporte. Isso passou a ser até relatado em revistas, em artigos. Então você vê como o ambiente pode ter levado ela a isso. Talvez aqui, com o nosso machismo, com os preconceitos, não seria admitido acontecer dentro de uma empresa mesmo, filial de uma grande corporação, né, uma Ambev da vida. Mas é considerado normal e até aceito pelos integrantes. Resta saber integrantes. se isso para a pessoa é uma armadilha conceitual, ela quer se libertar disso, né? Mas existe isso lá. Diz Lúcio: recordo de uma jovem a quem atendi no Instituto Parker, em Porto Alegre, explicando um trecho de sua vida que fazia eco no passado. Falas dela: eu sempre fui fechada para o mundo dos outros. O tempo foi passando e eu fui me fechando mais. Estou entendendo que a porta não se abriria novamente. Eu tranquei a porta. Acho que tranquei a porta nos dois sentidos. Ela não abre mais para os outros. Ela não abre mais para mim. Eu não sabia que estava construindo um calabouço. Agora eu sei porque estou presa e não consigo sair.
gente encontra alguém que reclama para a gente pedindo ajuda, fala, eu não consigo sair. A armadilha conceitual pode acontecer em família, em situações que você está preso e talvez por anos ou a vida inteira não vai sair. Ela pode acontecer no corpo, você está aprisionado ao corpo e não consegue sair. Situações econômicas. Terceira origem mais frequente das armadilhas conceituais. E que costumam ser as de maior dificuldade de percepção, de entendimento, como armadilhas conceituais. Resposta? Não sabemos. Origem desconhecida. Você tem contextos, tem possibilidades, mas não dá para saber. Você não vai inventar uma resposta só porque isso parece ser elegante. Algumas situações simplesmente aparecem. Você, quando viu, já está lá no meio. Por mais que se pesquise a historicidade de uma pessoa, o filósofo nem sempre terá acesso ao que originou uma armadilha conceitual que assola a alma humana. São vários fatores, entre os quais podemos destacar: medo que impede a exposição do conteúdo, equivocidade de conceitos na malha intelectiva, perda de conceitos acarretada por ocorrências como acidentes vasculares, traumatismo craniano, questões hermenêuticas, muitos fatores correlacionados. Armadilhas conceituais que são formadas por derivações de conceitos que se combinaram entre eles próprios de modo confuso, como em choques tópicos. Questões até agora? O trabalho que a gente faz com o partilhante é tentar descobrir a origem da armadilha. Primeiro, se é uma armadilha conceitual, se é um limite, ou se é apenas um padrão. Depois, investigar quando uma pessoa tem um padrão e que ela própria quer sair, o que a liga como origem, o que mantém essa armadilha e o que provavelmente poderia libertá-la dessa armadilha. Por exemplo, imagine uma pessoa que ficou casada uma vida inteira por conta de filho. Ela sabe que é uma armadilha, ela quer se libertar, mas não consegue. Mas eu sei, investigando na historicidade dela, tem um grande indicativo que se ela encontrar um outro amor, ela deixa o anterior. Senão, não. Ou que se ela exercitar-se, sei lá, procura a polícia também. Quais elementos poderiam sair disso? Mas aí tem que investigar também a função da armadilha conceitual. Às vezes ela é necessária. Ficar aprisionado pode ser uma condição de sobrevivência. Para mim é fundamental o aspecto financeiro. Aí me caso com uma pessoa que eu não gosto. Mas aí eu vou investigar e a pessoa diz: esse é um outro caso que eu atendi. Tá reclamando que o marido não faz isso, que não faz aquilo, eu não sei se eu me separo, não sei o que, tá todo o drama. Que sofrimento, né? Fui investigando, falei, muito interessante, essa pessoa sempre resolveu isso com facilidade no passado, por que agora não resolve isso? Instrumentalmente ela tem condições de pegar isso aqui, mexer acolá e resolver isso na boa. E ela está dizendo que vai fazer isso de novo. Mas aí, investigando os elementos que sustentam a estrutura de pensamento dela, eu vejo que é importante o dinheiro. Então ela suporta sofrimentos porque algo determinante está ali. É uma armadilha conceitual
que às vezes ela cria condições por escolha. Quando entra, não sai mais. Mas foi minha escolha. Rebenta uma saída, agora não tem mais saída. Então, isso você não mostra para ela. Ah, depende, né? Se ela tiver, por exemplo, como submodo o raciocínio e quiser entender isso, a verdade dela sobre ela mesma pode ser: então agora eu estou me conhecendo, vou aceitar isso mesmo, então vou gozar melhor essa situação. É o que faria, por exemplo, o Otto Rank, discípulo de Freud, que não acreditava em nenhuma convenção social. E ele dizia: olha, então, aliás, uma outra pessoa que tem a derivação de Otto Rank, de Wilhelm Reich, um psicanalista famoso, Ângelo Gaiarsa. Você já viu a reportagem dele na televisão? Ele não conhece a pessoa. Ela atende por telefone e ele conversa ao vivo. E ele dizia coisas do tipo: eu traio meu marido, não sei o quê. Ele trai mesmo. Vai não sei o quê. Para que ficar com esse homem, não sei o quê, não te faz feliz, procura outro, não sei o quê. Então, cada caso é diferente, entende? Não sei o quanto a armadilha conceitual cumpre uma função que estrutura ou desestrutura. Mas eu tenho que investigar origens, manutenção e saídas. Vamos ver como é que se dá o desenvolvimento e a conservação de uma armadilha conceitual? Primeiro, lembremos que é padrão ou armadilha conceitual. Então, um elemento que reforça e mantém uma armadilha conceitual é a repetição, o padrão de costumes, hábitos, reflexões, valores que sustentam. Alimente a repetição, que os elementos de manutenção da armadilha conceitual serão constantemente alimentados. Aqui a gente já sabe uma outra maneira também de sair, né? Afaste a pessoa da repetição dos padrões e aos poucos a armadilha conceitual vai afastando. Lembro aquele rapaz que nos disse que ele queria se livrar de um amor, e a pergunta dele a maneira como geralmente as pessoas elaboram seus sofrimentos, eu acho tão poética, assim, tão esteticamente curiosa. Dá vontade de gravar isso em algum lugar, porque depois da clínica, depois de percorrer muito contexto, a gente vê que aquilo não era o que parecia ser, né? Mas pelo menos o discurso foi esse. Como eu faço para me desapaixonar de alguém? Aparentemente é impossível, desapaixonar. Aí ela conta todas essas situações que ela se apaixonou por uma pessoa errada, que a usufruía e a explorava, e ela sabe que isso vai acontecer de novo e não quer mais. Então eu vou ver o que está mantendo essa armadilha conceitual. Eu vi que acontecia por termos e deslocamentos, objetos ganhados de presente, e que ao visitar esses objetos constantemente no quarto, que toda noite ia para o quarto, ela atualizava emoções que já poderiam ser esquecidas. Então ela atualiza com o objeto a armadilha conceitual. Então o que nós fizemos? Aos poucos fomos tirando esses objetos para ela não ter frequência, não ter repetição dos elementos que alimentam. E aí, claro, um belo dia ela vai comprar pão na padaria para não estar mais apaixonada. Mas não foi à toa. Os elementos de manutenção foram retirados estrategicamente, sem que ela soubesse. Casou com o padeiro. Casou com o padeiro. Que era um pão. A quebra dessa repetição de comportamento deve trazer sofrimento. Ou não. Dependendo da situação. Sim. Esse sofrimento pode ser ruim para a pessoa. Porque a questão do sofrimento que eu digo assim, de repente, na verdade, ela não queria quebrar isso. A minha preocupação é até o nosso limite para... Excelente questão. Entendeu? Porque eu fico com medo de fazer besteira.
A gente realmente, quando tem conhecimento da estrutura de pensamento de alguém e sabe que, por exemplo, uma palavra dita não volta atrás, você não pode brincar com isso. Uma situação que você sabe que ele quebra, e há pessoas que vão colar o copo e vai ficar até melhor do que no original, sabe? Outras que nunca mais vai ser colado. Você sabe que então basta quebrar aquilo para a coisa sair. Na força dos dois maridos. Hã? Na força dos dois maridos, quando ela vai pedir para quebrar lá a macumba lá. Ah, e ela lembra. Não deixa embora. Ela pede para não deixar o espírito ir embora. Bom. Por mais sofrimento que aquele desgraçado lhe trazia, o prazer compensava. E a macumbeira estava achando que estava ajudando. Estava ajudando, não é? E a decisão é sempre da pessoa. Se ela vai quebrar, você a torna conhecido. Ela passa a se perceber. Mas a decisão de quebrar ou não a repetição, esses limites, acaba sendo dela. É como em outras profissões. Eu posso fazer um planejamento de marketing de um valor significativo, vou apresentar todos os benefícios possíveis e tal. Mas quem assina o cheque é o cliente. Por mais que eu tente mostrar para ele o que ele pode conseguir, existe uma margem de risco, e quem define no final não é o publicitário, o gerente de marketing, é o cliente que decide assinar o cheque. Mas só para lembrar que a vontade dela não é o que ela fala que é, não é o que ela própria acredita ser. Eu tenho que descobrir essa vontade como um padrão que estrutura essa pessoa, ou como uma intensidade que revela isso ser estruturante nela. Mas você devolve isso para ela. Nem sempre da maneira racional, porque se ela não usar o tópico 10, a estruturação do raciocínio, não adianta eu explicar para ela. Ela simplesmente tem que viver aquilo sem nenhuma elaboração teórica. E para ela é o bastante. Tanto que se você for explicar para ela, eu não quero saber, só quero que você me livre disso. Ela vai dizer isso. Mas quem é quem é o Gládio? Não é o... Agora, se eu perguntar para você, provavelmente você vai usar o seu entorno mais imediato para dizer: eu estou alegre, eu sou alegre. Eu estou triste, eu sou triste. Eu estou passando por um contexto aqui e acolá, e é com essa pouca referência de si mesmo, muito pontual, muito inflamada geralmente pelo sofrimento, que haverá a tendência de acreditar que você é tudo isso. Mas o tudo é menor que o todo. O tudo é a redução fragmentada. Como nós, histórica e culturalmente, estamos profundamente reduzidos a instâncias, a pontualidades, a fragmentações, na clínica, quando a pessoa começa a contar a sua historicidade, ela começa a falar: mas eu não sabia que eu também era assim, eu não me lembrava que eu tinha essas qualidades, ela começa a recuperar o todo. Aí, diante desse todo, especialmente sobre a leitura crítica do filósofo clínico, olha, embora ela diga isso, eu entendo que ela caminha em outra direção ao contrário das palavras. O comportamento pode dizer o oposto das palavras ou o inverso. Como é que eu vou saber disso? Nunca com obviedade, sempre com possibilidades de erro, mas com conhecimento investigado de todo o discurso dela. Mas aí ele perguntou se a gente pode dizer isso para a pessoa. Só se ela tiver se ela esse não caminho. tem consciência, porque ela fala uma coisa, mas age não tem que ser levada ela mesma, a própria pessoa não tem que descobrir isso. O que é a consciência? Nós não sabemos como fonte, só sabemos como efeito. Quem é você? Eu respondo por dois caminhos metodológicos na filosofia clínica. Um por análise. Então, até onde vai você e até onde começa a sua filha? Até onde vai você e começa o sofá, no contorno do corpo? Eu vou ter que fazer separações. Aí eu vou investigar a sua historicidade, as coisas que você me disse que foram importantes e que fizeram percorrer você até chegar neste momento. Vou ver isso como um todo, mas agora eu vou analisar. Pedro, isso aqui não é tão importante quanto isso aqui
para você ser assim. De fato, aconteceu de você um dia usar uma blusa amarela, mas isso não teve a menor relevância diante de outras questões que eu vou investigar, que permaneceram fortes em você como uma tendência. Então isso aqui é muito mais você do que o fato de usar uma camisa amarela. Fiz análise. Diante da historicidade, eu vou reconhecer os tópicos determinantes que dizem isso aqui é a Heloísa. Embora tenha outras características, são estas que são determinantes, que me dizem quem é ela. Isso não me diz quem é você, essencialmente. Só me diz uma tendência de ser você por análise dos elementos determinantes na sua historicidade, que foram padrões e intensidades que se manifestaram. Aí eu vou ver que entre essas características, uma delas, apenas uma, pode ser o raciocínio, a estruturação da argumentação, o ato analítico da pessoa entender a si mesma por meio de metalinguagem. Eu não só sei, como eu sei o que estou sabendo. Eu não só falo, como analiso a minha fala. Uma linguagem sobre outra. Há pessoas que vão exigir isso. Eu preciso entender. Outras que isso até vai atrapalhar. Elas querem que o sentimento se resolva no comportamento e não na análise. Outras vão dizer, eu não quero que você mude meu problema no casamento. Eu quero entender o que se passa, permanecendo a situação assim, porque a liberdade está em outra instância. Então, o pré-juízo de que eu tenho que devolver à pessoa para ela ter consciência racional ou reflexiva do que acontece com ela, é um crime ético contra a pessoa, se universal. Às vezes sim, às vezes não. Entende? O importante é que ela caminhe subjetivamente bem, conforme ela mesma procura. Seria isso o que difere essencialmente, você conhece as duas áreas, a análise, a psicanálise da terapia, o cuidado para a filosofia clínica está em primeira instância. Você tenta proteger, enquanto na análise, por exemplo, você disseca e mostra mesmo. Você convive com aquilo e o impacto disso é uma decisão sua. Parece-me que são coisas bem distintas. Você protege, cuida e evita situações de confronto. E a análise expõe e tenta tirar tudo aquilo que você veio tamponando, que veio colocando outras coisas, mentiras que você repete para disfarçar a realidade. O analista mostra a realidade, o terapeuta, o filósofo clínico, ele tenta ver até que ponto isso vai impactar nessa estrutura de vida. Não é fácil responder isso, porque toda a psicanálise é fundamentada no postulado de que a linguagem falseia a realidade. Então, simplesmente dizer para outra pessoa não seria fazer correta, boa psicanálise freudiana. Embora muitos que fazem psicanálise em cursinhos de meia tigela acreditem e exercitem essa tese de que é preciso voltar à dor no passado, torná-la do inconsciente consciente para haver libertação como uma catarse. Mas isso é um lugar comum e que não é freudiano, necessariamente. Porque Freud, inclusive, vai falar em racionalização, que toda fala trai a verdade. E não adianta eu falar com a boca ou com os elementos da racionalidade. Importa que para Freud, de eu racionalmente entender aquilo que está dito na trama oculta do discurso. É onde eu não tenho controle, onde falha o discurso, que eu capto a verdade. Então, nesse sentido, um bom psicanalista de formação freudiana e lacaniana, ele não diria a verdade, até porque tudo é verdade psicologicamente. Não haveria uma sobreposta à outra como mais importante. Tudo é simbólico, tudo é imaginário. E tudo que é sensorial, como princípio de realidade,
também está em conversação. Eu diria que outra questão fundamental separa entre vários, mas uma como principal é o pansexualismo. Para Freud, tudo é de origem da pulsão instintual entre o prazer e de vida e de morte. Enquanto esse postulado da condição humana, da natureza humana, da mente humana, para a filosofia clínica é substituir o respeito à infinitude do outro em nome de uma teoria de qualquer forma indefensável. Filosofia clínica se separa de qualquer saber por uma característica, por não defender nenhum postulado universal. E todos os saberes fundam-se em postulados universais. Todos os saberes psicológicos e ou psicanalíticos. Essa é a diferença fundamental. Por isso que aí eu vou dizer a minha interpretação. A filosofia clínica é antes uma ética de respeito e cuidado ao outro, o seu modo de ser, do que um conhecimento julgado e transformado em teoria do conhecimento sobre o outro. Essa ética é o que durante esse percurso todo é o que ficou mais claro. Ele falou que naturalmente é do ser humano, a gente vai ganhando sensibilidade para lidar. É interessante que eu estou ouvindo discursos que parecem ser parecidos, mas não são. Não são. Então, o que a gente ouve na psicanálise é realmente sem medo, principalmente lacaniano, né? Sem medo de deixar a pessoa chegar às suas conclusões. E nem sempre é bom. Tem pessoas que não vão querer, vão fugir, não vão aguentar. Propriamente não há uma conclusão, porque é inconsciente. Não há nada que a linguagem possa dizer. A função, grosso modo, outra função básica de toda a psicanálise, até onde eu entendo, de todas as psicanálises de ordem freudiana, porque há aquelas que negam esse postulado de Freud, aí até para os freudianos não são chamados, não deveriam ser chamados de psicanálise, como acontece com Erich Fromm, Sullivan e outros. É a tese vamos dizer, não vou entrar por esse caminho, senão eu vou ter que abrir espaço de fundamentação. E acaba também desvirtuando muito vamos a gente pode falar. Segunda característica de conservação e desenvolvimento de uma armadilha conceitual. A primeira é pela repetição, né? Repita os elementos que mantém e ela se fortalece. Segunda característica que assegura a permanência de uma armadilha conceitual diz respeito às acepções e o acolhimento na malha intelectiva da pessoa por necessidade ou por decorrência das associações tópicas da estrutura de pensamento. No consultório, além de armadilhas conceituais, feito essas, que eu suscito aqui, o filósofo se depara com mães que amam seus filhos acima de tudo e, no entanto, os abandonam. Com homens que odeiam vícios e, no entanto, jogam até perder tudo que possuem. Jovens que defendem a vida como valor maior e, no entanto, tiram a própria vida. Pessoas que sacrificam uma existência em nome da honestidade e, subitamente, agem com devassidão e se evidenciam criaturas abjetas. Ou seja, o que pode manter uma pessoa numa armadilha conceitual é a maneira como esta pessoa está organizada internamente. E essa organização, que não foi pela repetição, mas pela própria estrutura do pensamento, ela é passível disso. Deixa eu
pegar uma figura, eu não quero ser controverso, apenas muito distante do real em si mesmo, que nós não temos acesso, mas apenas por dados históricos e bastante distantes da conversação original. Jesus Cristo se coloca diante de uma missão cujo resultado ele bem conhecia. Não tinha como apresentar tudo aquilo e ficar ileso. Na estrutura de pensamento dele, parece haver um momento em que ele parece querer mudar. Quando, no Alto das Oliveiras, ele pede a Deus para livrá-lo desse cálice de amargura e dor, mas ele sabe que ele foi até ali para cumprir aquele propósito. Ser sacrificado é toda a honra da sua missão de vida, e aquele sacrifício é coroamento da sua doutrina, dos seus valores. Como Sócrates ser condenado e pedir a condenação para garantir que essa sua ideia fosse história, que não morresse ali com ele. Nesse sentido, você percebe que toda a estrutura de pensamento da pessoa foi feita, ela é organizada, ela é estruturada, ela é preparada para ser uma armadilha conceitual. Disso aqui eu não mudo, mesmo se eu quiser, e no momento de medo, não. Eu construí uma tal lógica e tal envergadura rígida que eu não saio mais disso. No momento que eu quero sair, não posso mais. Então são contextos que a pessoa costura de tal maneira que não tem mais saída ao longo da vida. Mais que uma crença. Pode ser via crença, como diz, pode ser por um filho, pode ser por uma droga, enfim. Não digo, vira uma crença nela. Ela acredita que ela vive por aquilo. É um exemplo, né? Algumas propriedades do fenômeno armadilha conceitual na historicidade de uma pessoa. Primeiro, propriedades da armadilha conceitual. É importante se dizer isso. Não há nada que nos possa afirmar com conhecimento absoluto e universal que uma armadilha conceitual seja boa ou má. Então, compete ao filósofo investigar o significado, as funções, o funcionamento e as consequências das armadilhas conceituais. Ela nunca, primeira característica é essa, ela nunca é em si mesma boa ou má. Aninha, você já teve raiva de um cachorro seu que comeu aquela sandália que você gastou o salário do mês e ele foi lá e mastigou uma de cada pé no meio? Um pequeno espaço de tempo, os 10 primeiros segundos. Os 10 primeiros você quis matar o excomungado do cachorrinho que fez isso? Não, tá, mas... Pois bem, às vezes você criou uma armadilha de tal forma que até querendo você não consegue agredir. E essa armadilha conceitual se tornaria muito positiva na sua estrutura de pensamento. Criou dispositivos, toda vez que você vai contra, algo lhe impede. Um valor, uma lembrança, uma consequência que quer evitar. Suponha uma jovem mãe que se queixa de viver tolhida pela preocupação de administrar insulina ao filho. Uma atividade frequente que exige paciência, disciplina e adequada boa vontade. Fazer ruir uma armadilha conceitual dessa natureza, que ela está obrigada a fazer isso, sem avaliar as condições do filho de administrar os cuidados antes dispensados pela mãe, e os demais favores envolvidos, pode colocar em risco sério a vida da criança. Por exemplo, a armadilha conceitual mantém aquela estrutura. Né? Segunda característica. A pertinência de uma armadilha conceitual
deve ser investigada nos contextos imediatos e remotos, para que então possamos ter um julgamento adequado. Assim, neste momento, a pessoa, libertando-se de uma armadilha conceitual, poderia ser muito feliz, mas eu sei que a longo prazo isso pode ser a destruição dela. Ou o contrário. Portanto, a armadilha conceitual tem que ser estudada na categoria tempo, diante dos efeitos imediatos e dos longínquos, distantes. Olha o Lúcio, uma conversação que ele teve. Alguém lhe perguntou como quebrar a armadilha conceitual de uma criança que aos 9 anos ainda insiste em usar aquelas garrafinhas com chupeta à mamadeira. É uma armadilha conceitual, não é? Ela não consegue parar de aquilo, eu quero fazer com que ela pare. Quando procurei me informar sobre o assunto, olha já o contexto, investigando, não é bem assim uma resposta para diferentes pessoas. Obtive como resposta que não é normal uma coisa dessas. Quer dizer, não está investigando as naturezas, as necessidades da criança naquele contexto. Está um prejuízo fora de contexto determinando a quebra. Aí você já logo percebe que não pode validar isso porque está sem contexto, sem investigação. Resposta do Lúcio: de minha parte, uma pessoa pode usar a mamadeira eternamente, se for o desejo dela, bem consideradas as circunstâncias. Você não vai ter namorado, não. Ou então o namorado vai até gostar mais. Mas o fato é que tem consequências, avaliou isso, então que seja. Não há nada em si mesmo, é certo ou errado. Né? E se eu quiser matar pessoas? Também isso não é errado, nos contextos adequados. Na guerra, a pessoa pode ser ótima guerreira, ela pode ser alguém que mata bandido em defesa dos ditos mocinhos. Vejam a ideia desse seriado horrível na TV, Dexter. O cara tem uma compulsão de matar de maneira sádica, e a maneira como ele encontrou eticamente de fazer isso é saciar o seu desejo sádico com pessoas que fazem isso com os outros. Ou seja, de torturar os torturadores. Aí ele sacia a sua vontade e não machuca ninguém de bom coração. Olha aí, você costurou, quebra essa armadilha dele, aí vai pegar todo mundo, até os bonzinhos. Seria o caso dos médicos, dentistas, Pode ser, né? Tanta situação. Então, gente, ó, roer unhas, ocupar-se excessivamente com contas a pagar, fumar, obesidade, tristeza, falta de perspectiva da vida, sair-se mal em projetos que exigem ousadia, medo, timidez, vertigem, solidão, angústia, dúvida, etc., etc., que forem de fato armadilhas conceituais, por isso só não é condição suficiente para que o filósofo as erradique da malha intelectiva. condição não seria diminuição da função de vida. Oi? A condição para se erradicar uma armadilha conceitual pelo filósofo seria investigar o que estrutura a pessoa, o que a desestrutura, subjetivamente. Tem um filme, O Solista, muito interessante, que é a história de um jornalista americano que encontra um gênio do violoncelo tocando na rua. E ele fica comovido com aquilo. Qual a história dessa pessoa? E descobre que ele foi um grande músico. E tenta curá-lo, tirá-lo da rua, da miséria e colocá-lo de volta na sociedade para tocar em orquestras e tudo mais. Vai atrás de maestros e reconhece que ele é um gênio da música. Poxa, um desperdício dessa pessoa aí passando fome. Posso dar comida, banho, roupa lavada e tudo mais.
Mas aí ele percebe que a pessoa entra em surto e logo ela volta. Toda tentativa de civilizá-la para o infortúnio das duas. O gênio amado. É. A única alternativa seria obrigá-la a tomar antipsicóticos. Assim, ela evitaria compulsoriamente, por força de coerção química, que é uma armadilha conceitual quebrando outra, a controlar seus impulsos. Só que tem um detalhe: na cultura americana, não quer dizer de todos, como também na brasileira, você não pode fazer isso contra a vontade da pessoa. Antes, há pouco tempo, nós fazíamos no Brasil, né? A internação compulsória, e aí, claro, o preso político, a ovelha negra da família, a Rita Lee, ia junto. E ele não quer tomar essa droga, e aí entra o dilema do filho: eu obrigo essa pessoa a tomar, ponho um remédio para ela não ver, uma água, obrigo essa pessoa a ser normal? A resposta do filme foi não. Então, que seja, né? O filósofo pode constatar que acerca de um espinho, um ouriço, que isso é, na realidade, parte de um madeiro grosso que serve como peça fundamental de sustentação da estrutura de pensamento da pessoa. Menoscabando e removido o espinho, a construção vem abaixo. Não tem pessoas que entram em falência em vários aspectos, e é bom que ela permaneça falida. Se você a reergue, ela volta a ser uma pessoa odiosa para si mesma, faz coisas que não deveria. Então o lugar dela é o da falência. Um dos discípulos de Francisco de Assis foi assim. Foi curado por Francisco de Assis com a lepra, ficou tão... Mas era uma pessoa extremamente violenta, é curado pelos fenômenos extraordinários dele, até a reconstituição física é feita, e aí em determinado momento ele ainda tem vontade no espírito de ser raivoso em nome da justiça, mas o mesmo espírito inquieto. Aí ele pede, isso numa biografia, ele pede a Deus que devolva-lhe o câncer, porque emocionalmente ele não consegue controlar seus impulsos, e aí a carne vai obrigá-lo a entender pelo sofrimento a condição moral adequada. Há pessoas que, se tiver dinheiro na mão, ela faz bobagem. O lugar dela talvez seja da falência. Nos casos menos graves, teríamos condições de equilibrar a situação. Por exemplo, um adolescente que não quer estudar para vestibular, mas ele tem todo o futuro pela frente. E os pais, a família, tem condição de fazer caminhar. Seria agressivo colocá-lo equilibradamente nos estudos? Não é um equilibrado, um conceito equilibrado, fora do contexto da pessoa. Pessoa que não quer estudar. Pois é, mas assim, diferentes pessoas que não querem estudar exigem têm estruturas de pensamentos diferentes. Vamos dizer que uma pessoa fala, duas pessoas, dois adolescentes, não querem estudar. Aí eu vou investigar aqui uma, se deve pelo fato de ter química, que ela nunca vai com química, mas isso é fundamental para ela fazer medicina, ou que ela não gosta de sangue. Neste caso, se eu construir uma armadilha conceitual, ou quebrar, ao contrário, capaz de ela entrar no curso e estudar, ela pode fazer da medicina uma desestruturação pessoal. Entende? Então, existencialmente, eu não tenho como saber se o caminho dela é mexer com música. Ou outro tipo de estudo que não envolve aquele conhecido. Eu não tenho respostas, eu acho que ninguém tem antecipadamente, embora a gente, como pai, que gostaria que estudasse, né? Determinações de diferentes ordens implicarão na decisão do filósofo de intervir incisivamente
em uma armadilha conceitual, modificando sua organização, sua estrutura, seu funcionamento, suas associações. Nós também podemos errar, naturalmente, e vamos ter que fazer escolhas. Isso não é feito. Por isso que, antes do conhecimento, a ética. Você percebe que não é isso, volta atrás. Quando o filósofo estiver diante de elementos que indiquem com firme pertinência, isso é conhecimento, não é intuição aleatória. Historicidade, tendências, padrão, ver o que estrutura a pessoa como tendência de ser. Que indiquem com firme pertinência como se originou, como se desenvolveu e se preserva, quais as relações que esta armadilha conceitual estabelece com os tópicos da estrutura de pensamento no todo, somente então os procedimentos clínicos serão iniciados. O primeiro impulso não pode ser desfeito. Eu quero que você me ajude a tirar fulano das drogas. Às vezes a droga é a alternativa melhor que ela encontrou contra o meu estilo de fazer aquilo. E depois, se aquilo for o caminho da outra pessoa, o máximo que você pode fazer é ajudá-la. Mas às vezes não há escolha sua sobre a outra pessoa. Um colega nosso do Rio de Janeiro atendeu um homem que procurou como filósofo clínico para se matar. Eu vou me matar. Eu estou vindo a você para me ajudar a resolver algumas questões antes disso. Não dá para a gente usar essas verdades universais que quem avisa não faz. Pois ele fez. Só que ele queria antes deixar recados, mensagens, resolver situações para então se matar. Se isso já está uma malha, uma armadilha conceitual, a questão não é se matar ou não, ele vai se matar. A questão é atendê-lo quanto lhe for possível, lembremos, não há mágica, o melhor que for possível diante das armadilhas que existem. Aí não a questão ética, Então, era isso. a questão da sociedade cobrar. E esse sigilo que você tem com o seu paciente pode ser cobrado de você, que você deveria avisar familiares, avisar órgãos públicos ou não. Você está preservado pelo modo operante da sua profissão. Você não é obrigado a alertar famílias desse desejo, se você considera ele uma pessoa capaz, uma pessoa que está racional em relação a isso. Como eu lhe disse, de um lado é análise, de um outro é intuição. E essa intuição, que é ir direto pela síntese, exige um outro caminho que a gente vai estudar mais adiante, que a gente chama de matemática simbólica. Não é só o que a pessoa me diz na historicidade dela, mas o que o entorno dela está dizendo. E a pessoa como efeito desse entorno. Mas eu também não posso dizer que o aspecto isso é fácil. jurídico. Entendo isso. O aspecto jurídico te obriga Não, a tomar uma não. providência. Isso é resguardado em qualquer terapia, entende? Mas é claro que se eu percebo, eu também tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Você vai querer se matar na minha frente, então vou ter que ter mais braço, porque eu vou fazer essa escolha. Posso estar certo ou errado. Você vai dizer que vai matar tal pessoa e eu posso intervir, dizer, não vai, eu vou ligar lá e avisar isso. É estabelecido isso no Código de Ética e no Estatuto do Filósofo Clínico, que ele pode e deve intervir se ele entender que isso corre o risco, que é o único elemento fundamental, o risco de vida, né, o risco de morte de uma pessoa no entorno dela. Um familiar não poderia processar o seu colega porque não avisou a família, por exemplo. Não, mas ele pode estar isento de ser processado, ele é defensável se ele tomar essa atitude, entende? Apesar das consequências nem serem adequadas. Olha aqui uma situação. Um casamento, uma amizade, um amor que se torna um cárcere, prendendo contra a vontade de uma, ou mais de uma pessoa, considere que é viável o desmanche do cárcere com uma ação direta sobre este tópico.
sei lá, você diz que a pessoa que é violenta ou que torce pro Corinthians, qualquer coisa que cause imediata anulação. Assim a pessoa pode simplesmente arrumar seus objetos pessoais em uma folgada sacola e partir. Talvez a afirmação que acabou de ser feita cause incredulidade ou espanto, mas o fato é corriqueiro e provavelmente é suspeito de ser. Deixe-me explicar. Imagino que já ocorreu com você ter tido a certeza de que a porta estava fechada e, ao tentar torcer a maçaneta na esperança de forçar a abertura, surpreendeu-se que a pesada peça girou sobre os lombos e apenas abriu. Suponho também que você já teve convicção de que sua colega de colegial jamais se enamoraria de você, ainda mais se ouvisse seus gracejos tortos, que eram a sua característica reconhecida de colegial. E, no entanto, ao ouvir, ocorreu exatamente o contrário. Às vezes, uma questão muito pesada na clínica pode ser facilmente desfeita. Investigação para isso. Outras maneiras de desmontar a armadilha conceitual. Você trabalha com as disposições tópicas, mudam outros elementos indiretamente, a armadilha conceitual é desfeita. Por exemplo, a pessoa não quer estudar, então tudo bem, então você vai trabalhar, aí ela estuda. Você cria um outro contexto que, por consequência, quebra aquilo, não diretamente. Ou então você não quer estudar, tudo bem, só que fulana, sua namoradinha, não gosta de gente não sei o quê, que não estuda, aí ela estuda. E assim eu posso fortalecer ou enfraquecer. Bom, estou falando grosso modo. Isso pode ser feito de maneiras suaves, permanentes, ao longo de uma demora, como aconteceu com essa moça, nesse caso que eu lhes falei, de ela ficar refém de um namorado. Então foi um ano de pequenas construções para aquilo ser desfeito, com eficiência. Queridos, há tantas questões aqui que nos dão abertura para aquilo que nós realmente pretendemos no curso. Uma introdução às questões clínicas do ponto de vista teórico. Elas ficaram elucidadas pela prática clínica. Aqueles que fizerem o curso de formação avançado, que é ser atendido, atender outros e acompanhar casos clínicos de outros colegas e juntos com os próprios. Gostaram da aula de hoje? Vital. Muita coisa, né? Muito importante. É isso aí. É de avanço, né? Foi um avanço. Você sente que é um avanço que entra bem no universo, né? Do seu pensamento. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, que condições eu devo, te faz refletir mais sobre a sua responsabilidade.